Olá pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa aula passada, que a gente começou a dar nome a uma cadeia orgânica ramificada, correto? E aí a gente começou pelos alcanos, né? Que são aquelas cadeias que possuem somente ligação simples, né? Em toda a cadeia. Agora aqui a gente vai começar a dar nome aos alcenos e os alcinos e os alcadienos. O que quer dizer isso? A cadeias orgânicas que têm uma dupla, uma tripla ou duas duplas. Então, para isso, a gente tem que já saber desde o início que existe uma prioridade quando eu for dar nome a esse tipo de cadeia. Qual que é a prioridade? Eu vou dar prioridade à insaturação e depois ao grupo orgânico. Como é que vai funcionar essa prioridade? Então, grava. Primeiro insaturação e depois grupo orgânico. Por que eu estou falando isso? Quando você vai dar nome a uma cadeia que é ramificada, a primeira coisa que você vai fazer é identificar a sua cadeia principal. Lembrando, cadeia principal é aquela cadeia com maior número de carbono, a maior possibilidade de carbono. Então, dentro dessa cadeia, obrigatoriamente, agora que a gente está mexendo com dupla e com tripla ligação, dentro da sua cadeia principal, se houver uma dupla, ela tem que estar dentro da cadeia principal. Se houver a tripla também tem que estar dentro da sua cadeia principal. Então, eu começo a contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achei minha cadeia principal. Por que que essa é minha cadeia principal? Porque ela tem a maior quantidade de carbonos. Isso é cadeia principal. Feito isso, eu vou numerar minha cadeia. De qual extremidade eu devo começar a numerar minha cadeia? Eu começo desta extremidade ou desta extremidade? Lembra que no início eu falei que a prioridade é insaturação e depois grupo orgânico? Então, quer dizer que eu tenho que começar a numerar minha cadeia desta extremidade, porque ela está mais próxima da minha insaturação. Por isso, existe essa ordem de prioridade. Insaturação e depois você preocupa com o grupo orgânico que ficou aqui. Esse grupo orgânico, o nome dele, por ser um carbono só, é MET. Como é um grupo orgânico, a terminação é IL. Quando eu for dar nome, começa a numerar daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou dar nome. Primeiro eu dou nome a meu grupo orgânico. Identifique em qual carbono está meu grupo orgânico. Ele está no carbono 5. Então, no carbono 5, eu tenho um metil. Não tem mais grupo orgânico, então agora eu vou dar nome à minha cadeia principal. São 7 carbonos, então quer dizer que o prefixo de 7 é ept. E aí apareceu uma dupla. Aonde que está essa dupla? Ela está entre o carbono 3 e o carbono 4. Então quer dizer que no carbono número 3, eu pego o menor, número 3, eu tenho uma dupla. O prefixo de dupla é en, né? O intermediário ali. En indica que eu tenho uma dupla. E como se trata de um hidrocarboneto, a terminação é O. Então, o nome desta cadeia é 5-metil-hept-3-eno. O que quer dizer isso? Que no carbono 5 você tem um metil, a sua cadeia principal tem 7 carbonos e que no carbono número 3 você tem uma dupla ligação. Segundo exemplo, eu estou vendo que tem uma tripla, então eu já sei que ela vai ficar na minha cadeia principal. Vou achar minha cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, realmente, a minha cadeia principal é essa aqui, ó, com 8 carbonos. Vou enumerar a minha cadeia, dando prioridade à minha dupla. Ela tem que receber a menor numeração, por isso que ela tem prioridade. Ela tem que receber a menor numeração. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que ficou do lado de fora da sua cadeia principal é chamado de grupo orgânico.
Este grupo orgânico, olha o formato que ele tem 2 CH3 na ponta. Então, quer dizer que esse grupo orgânico ele é conhecido como isopropil. Então, toda vez que o seu grupo orgânico ele tiver esse formatinho, CH3, CH3, CH, ele recebe esse prefixo iso, e como a quantidade de carbonos é 3, prop. Como se trata de um grupo orgânico, a terminação é il. Feito isso, vou dar nome à minha cadeia. No carbono número 5, eu tenho o grupo orgânico isopropil. Ok. Nome da minha cadeia principal, são 8 carbonos no total, então oct, porque são 8. Sendo que no carbono número 3, eu tenho uma tripla. Quando eu tenho uma tripla, eu coloco o intermediário in. Como se trata de um hidrocarboneto, a terminação O. Então, 5 isopropil, oct, 3 ino. Terceiro exemplo. Vejo que eu tenho uma dupla. Duas duplas. Minha cadeia principal, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 carbonos na minha cadeia principal. De onde eu vou começar a enumerar? Vou começar desta extremidade ou desta? Lembra que a prioridade é da dupla? O que quer dizer prioridade da dupla? Que ela tem que receber a menor numeração. Então, se eu começar daqui, observa, se eu começar daqui vai dar 1, 2, 3, para aparecer a primeira dupla. Se eu começar daqui, 1, 2, já apareceu a dupla. Então, quer dizer que aqui está recebendo a menor numeração. 1, 2, aqui, 1, 2, 3. Então, quer dizer que eu tenho que começar a enumerar desta extremidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou do lado de fora um CH3. CH3 ele é conhecido como metil. Por que metil? Um carbono mete. Terminação il quando se trata de um grupo orgânico, que é o caso aqui da nossa cadeia. Então, o que vai acontecer aqui? No carbono número 3, eu tenho um metil. A minha cadeia, no total, tem 7 carbonos. 7 carbonos, ela é chamada de hept, o prefixo de 7 carbonos, hept. No carbono número, e aí? No carbono número 2,4, porque são 2, eu tenho duas duplas, então 2,4. Como são duas, eu uso o prefixo di para falar que são duas. E o intermediário que me indica que é uma dupla, que é o N, né? E a terminação, por ser um hidrocarboneto, O. Então, esta cadeia ela recebe o nome de 3-metil-hept 2,4 dieno. O que quer dizer isso aqui, ó? Repetindo, 2,4, porque você tem uma dupla no carbono 2 e você tem outra dupla no carbono 4. Sempre que você tiver 2, 3, 4 duplas, enfim, você vai colocar um prefixo falando a quantidade que apareceu. Di indica 2, tri 3, tetra 4 e assim por diante. O en aqui só está me falando que são duplas. E a terminação é sempre O porque a gente está mexendo com hidrocarbonetos. Dando continuidade à nomenclatura das minhas cadeias ramificadas, aqui agora a gente vai tratar de cadeias alicíclicas, ou seja, cadeias fechadas e que são ramificadas. As regras são basicamente as mesmas. Você vai pegar seu livro e vai abrir ele na página 40 e você vai grifar algumas regrinhas que vão te ajudar na hora de fazer a nomenclatura dessas cadeias. A primeira coisa, a primeira regrinha que você vai grifar, ela está no segundo parágrafo. Por quê? A primeira regra aqui, que a gente vai olhar, é o quê? Se a sua cadeia ela é fechada, tem uma única ramificação, você não vai precisar
colocar a posição que está esse grupo orgânico. Não tem necessidade. Isso para cadeias que são fechadas e que tenha uma única ramificação. O caso do nosso primeiro exemplo aqui. Então, como é que eu vou dar nome a isso? O que ficou do lado de fora é um CH3. O CH3 ele é chamado de metil, né? Por que metil? Mete um carbono só e a terminação il, que é de grupo orgânico. Então, o nome dessa cadeia vai ficar metil. Como é uma cadeia fechada, eu tenho que colocar a palavra ciclo, indicando que a minha cadeia ela é fechada, e a quantidade de carbonos que eu tenho nela. 1, 2, 3. Prop, porque são 3. Só ligação simples, o AN, e a terminação de hidrocarboneto. Então, numa cadeia fechada, a sua cadeia principal é sempre o seu ciclo. É sempre a figura que vai ser formada. No segundo exemplo, o que aconteceu? Apareceu 2 ramificações. E aí, como é que faz? Porque quando tem uma só um grupo orgânico, eu não tenho a menor necessidade de numerar. E então, quando acontece isso, você na página 40, então, página 40. Na página 40, você vai no terceiro parágrafo e aí está escrito o seguinte: quando a cadeia cíclica apresenta 2 ou mais grupos orgânicos em carbonos diferentes, a numeração deve começar a partir do carbono que tem a ramificação mais simples. O que quer dizer isso? Ramificação mais simples. A que tem a menor quantidade de carbono. Então, nesse nosso caso que eu tenho um CH3, CH2, CH3. Quem que é mais simples? O CH3. Então, o que quer dizer isso? Que você tem que começar a numerar dela. Então, ela recebe o número 1, porque é a ramificação mais simples. Seguindo, segue-se o ciclo de forma que se obtenha os menores números possíveis para todos os grupos orgânicos presentes no composto. Então, quer dizer, você vai começar a numerar aqui, vai vir cá 2, 3, 4? Não. Você vai subir 2, 3, 4. Por quê? A próxima ramificação tem que receber a menor numeração. E aí, quando você vai olhar o que ficou do lado de fora, você tem esse aqui com 2. Então, você sabe que tem 2. O prefixo é et e a terminação il. Então, aqui você tem o etil. Aqui, como você tem 1, o prefixo de 1 é met e a terminação il, porque é tudo grupo orgânico. Quando você for dar nome aqui, você sabe que o metil está no 1 e o etil está no 2. Ordem alfabética. Então, aqui você tem o etil, que começa com E, e o metil, que começa com M. Ordem alfabética, a ordem aqui primeiro é do etil. Então, 2, que ele está no carbono 2. Etil. No carbono 1, hífen, você tem um metil. Ok, dei nome aos meus grupos. A minha cadeia aqui toda aqui, ó, é uma cadeia fechada. Então, a palavra ciclo são 4, aqui, ó, 1, a gente também numerou, né? 1, 2, 3, 4. A gente sabe que cada extremidade dessa é um carbono. Prefixo de 4, but. Só tem ligação simples, an, e a terminação O de hidrocarboneto. Terceiro exemplo. O que aconteceu de diferente? Apareceu uma dupla. Quando aparece uma dupla, você vai no quarto parágrafo. No caso dos ciclenos, ou seja, que tem dupla, a numeração do ciclo deve ter início em um dos carbonos que contém a ligação dupla. Na sequência, a orientação da numeração deve ser feita de forma que se obtenham os menores números possíveis para os grupos orgânicos. Então, você vai dar prioridade a quem? A dupla. Então, quer dizer que eu vou começar a numerar a minha cadeia daqui, ó. Por que eu não começo daqui? Porque além de eu dar prioridade à minha dupla, eu quero que meu grupo orgânico receba o menor número. Então, como tá junto, começo desse. Porque se eu começar desse aqui, ó, 1, 2, o meu grupo orgânico vai pro 2. E ele pode ter a menor possibilidade, que é o 1.
Então, 1, 2, 3, correto? Por que eu não fiz aqui 1, 2? Porque a minha dupla tem que receber os menores números. Então, ela está entre o 1 e o 2. Se eu viesse para cá, 1, 2, 3, ela ficaria entre o 1 e o 3. E ela sempre tem que receber a menor numeração possível. Então, aqui, quando eu for dar nome, o que ficou do lado de fora? CH3 e CH3. Um carbono é chamado de met, terminação il. Então, eu tenho 2 metil aqui na minha cadeia. Como que eu dou nome? Coloca a posição que eles estão. Então, eu tenho um metil no carbono 1, vírgula, no carbono 3 eu tenho outro. Como são 2, eu uso o prefixo di, indicando que são 2. Nome, metil. Então, dimetil, porque é 2. E o nome da minha cadeia. Ciclo, correto? Ciclo, 3 carbonos, então, prop, e um intermediário de dupla e a terminação O. Alessandro, por que eu não coloquei aqui que a minha dupla ela tá no carbono número 1? Não tem necessidade, ela sempre vai estar no carbono 1. A prioridade é dela. Então, a sua dupla ela sempre vai estar no 1. Então, não existe a necessidade de você colocar que está no carbono 1, porque ela sempre vai estar no carbono número 1. Não tem outra possibilidade para ela. Quarto e último exemplo aqui. A mesma coisa, só que a minha dupla ela ficou deste lado. Então, eu vou começar a numerar daqui. 1, 2, para minha dupla receber as menores numeração, tá entre 1 e o 2. 3, 4. Do lado de fora, eu encontrei o CH2 e CH3, 2 carbonos, et, e a terminação il. Um carbono, met, e a terminação il. Por que a terminação il? Porque é um grupo orgânico, sempre lembra disso. O que ficou do lado de fora é grupo orgânico. Então, a terminação sempre vai ser il. Vou dar nome, ordem alfabética. Então, quem vem primeiro é o etil. Então, ele está na posição número 3. Então, 3 etil. No carbono 4, eu tenho 1 metil. E o nome da minha cadeia. Minha cadeia ela tem 4 carbonos. Como é fechada, ciclo, a palavra ciclo. 4 carbonos, but. Tem uma dupla ligação, en, e a terminação de hidrocarboneto, O. Então, aqui a gente finaliza a nomenclatura de cadeias orgânicas ramificadas com dupla e cadeias orgânicas fechadas ramificadas com dupla e sem dupla, né? Ou seja, saturada e insaturada.